Já precisou de suporte na lavoura? Eu já. E nessa hora foi muito importante ter o Conecta no meu Auto Propelito. O Conecta é um serviço de acesso remoto exclusivo da Stara, que coloca você em contato direto com a fábrica. O técnico visualiza as informações do topper, acessa a máquina à distância e me ajuda em várias situações, como nas calibrações. É rápido e simples. Então você já sabe. Se precisar, Conecta. O pós-venda ágil e sem custo direto na sua cabine. Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Está na hora da gente entender o que está acontecendo em Chicago. Mais uma sessão negativa hoje, quedas entre 7 e 8 pontos nos principais vencimentos. O mercado tentou se aproximar ali dos $12 por bushel e não deu conta aí de romper esse patamar, essa resistência importante aí de preços, e agora está tentando se ajustar aí, buscar um preço de referência para as negociações lá em Chicago. Quem comenta o mercado com a gente hoje, quem traz as expectativas de preços e, enfim, quem nos ajuda a entender essa movimentação por lá é o Vlamir Brandalize, direto lá da Brandalize Consulting. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente, Vlamir. E nos ajude a entender esse movimento negativo de hoje. Era esperado, enfim, está dentro da normalidade? O que a gente pode entender aí do posicionamento dos operadores hoje, Vlamir? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, hoje foi um movimento técnico, né? Véspera do feriadão americano. Ele começou o dia otimista, foi para cima. O mercado ele tentou furar os $12 e emplacar essa resistência que continua. E quando chegou lá, viu que tinha dificuldade de suportar, até só o segundo mês que conseguiu bater nos 12. Ele acabou olhando para os demais mercados e aí teve aquele day trading, né? Fazer liquidação diária, fazer os lucros e partir para outros investimentos aí que estavam com forte alta, como o petróleo, as bolsas em geral de financeiro, tudo crescendo. Então, automaticamente, ele foi um dia de operações mistas, né? Operou dos dois lados e agora no final com perdas de 6 a 8 pontos aí, mas dentro de uma normalidade para um período que é a véspera do feriadão, que normalmente é um período de proteção e liquidação, né, com o feriado que vem pela frente. Ô, Vlamir, o que a gente pode esperar daqui para frente do comportamento dos preços? Esse movimento negativo, ele continua? Olha, Alex, o fechamento hoje, se a gente olhar friamente, ele graficamente e tecnicamente, ele foi um fechamento negativo, então ele teria com indicativos de talvez na sexta-feira continuar aí esse pregão curto da sexta-feira, mais uma pressão de baixa. Eu acredito que ele vai trabalhar mais na normalidade, na calmaria, com pouca flutuação, porque os fundamentos gerais da soja de médio e longo prazo, eles continuam positivos e o mercado, para quebrar esses $12, só está precisando de alguma notícia importante que possa forçar e ir para cima e ganhar uns 10 pontos acima dos $12 para ele conseguir segurar esse patamar aí como novo degrau, né? Hoje a janela dele é 11,5 12, sendo que o 12 continua sendo a resistência. Então o fechamento foi tecnicamente negativo, mas não é uma tendência de seguir embaixo aí nos próximos dias. Mesmo que hoje quase todas as commodities agrícolas foram tudo para baixo, né? Foi um dia o pessoal fez pressão para cima, estava no lado positivo, depois todo mundo vendeu e caiu fora e vamos para a festa, vamos comer o peru amanhã. E é essa a condição, né, Alex? Dia de ação de graças nos Estados Unidos, amanhã feriado, não tem movimentação em Chicago. E o Vlamir lembrando que na sexta-feira tem aquela movimentação de meio período só, né, Vlamir? Exatamente. Sexta-feira do Black Friday americano também, que começou lá, né, e mundial hoje. É um dia que normalmente, historicamente, ele tem pouco movimento e não flutua muito, nem para cima nem para baixo, né? Ele não, a não ser que tenha alguma notícia bombástica, ele não interfere não. Então, mesmo com as condições de clima no Brasil melhorando e chuvas, não há expectativa que tenha grande pressão não no mercado na sexta-feira. Pois é. Daí você lembrou que para ele voltar a subir, precisa de fatores novos. Que fatores seriam esses? Viriam do clima, da demanda? O que o mercado pode se apegar aí, Vlamir?
Olha, hoje, Alex, o clima dá para dizer assim que ele está indo para a normalidade aqui na América do Sul, né? Principalmente do meio da parte do Rio Grande do Sul, parte do norte da Argentina, Paraguai, Uruguai e o restante do Brasil, indo para uma normalidade de clima, quase regular, vamos dizer assim. Agora tem chuvas aí para os próximos 2, 3 dias, com indicativos que devem ter uma boa cobertura no Rio Grande do Sul, que é o que estava mais complicado. E das demais regiões já se normalizou, então as chuvas estão caindo diariamente, então em pancadas, não está tendo excesso em lugar nenhum, mas também já aquele período de seca extrema que nós estávamos vivendo aí um mês atrás, agora já assumiu. Esse fator ele não tem peso no curto prazo, ele vai ter peso se aparecer algum radar novo aí nas próximas semanas com mudança nesse quadro. O que teria? Teria uma necessidade de uma presença chinesa aí de comprar uns volumes maiores aí, mais agressiva, que eu acredito com dificuldade ela aparecer em função de que o valor de Chicago hoje, mais o prêmio americano, já está passando de $12,5 o bushel. Então, para os chineses, ele já começa a estrangular a margem de esmagamento da indústria. A indústria teria que repassar valores maiores no farelo, no óleo. E como o óleo e farelo também estão sendo pressionados para baixo, aí no pregão de hoje também estavam assim, não tem como eles bancar níveis muito maiores. Então, eles acabam segurando as compras. O que poderia ter uma notícia boa seria do mercado financeiro, da área de fora da soja. Isso poderia vir aí no momento que, por exemplo, o FDA libere a primeira vacina para ser usada nos Estados Unidos. Por exemplo, se liberar a vacina da Pfizer aí na semana que vem e autorize o uso imediato. Então, isso vai ser uma notícia muito boa para os financeiros e acaba puxando a soja junto. E aí, talvez, o gancho da soja e quebrar esses $12 aí, ir para cima um pouco, porque daí nós vamos ter pressão de alta no petróleo, e todo mundo vai ficar otimista, e aí todo mundo puxa para cima, e seria um fator aí novo que poderia dar esse argumento, porque nos fatores de curto prazo não tem nada assim que possa mudar muito. A safra americana fechou a colheita, agora nós estamos andando aqui dentro da normalidade da América do Sul, não tem grandes apelos nos fundamentos básicos, né, Alex? E com relação a médio e longo prazo, continua assim com fundamento positivo, porque nós temos um ano que a safra americana foi comprometida, a safra já terminou a colheita, é 113,5 milhões de toneladas, eles vão usar muito mais do que estão produzindo, o estoque americano provavelmente vai ser menos de 5 milhões de toneladas, isso é fundamento importante para Chicago seguir ainda pressionando para cima, para dar mais espaço de alta. E a China vai para a demanda recorde, né? Então, as importações chinesas devem passar de 100 milhões de toneladas, o consumo chinês mais de 115, 117 milhões de toneladas, consumo total. Então, isso são fatores importantes Ô, Vlamir, mas para cima, né? Você lembrou né? você lembrou aí que a China está meio que fora do mercado, porque somando o preço em Chicago mais prêmios, dá uma soja de 12,5 que a China, que as esmagadoras lá na China não têm... não tem interesse comprado. Exatamente. Aí, né? Nesse caso, a China vai esperar a soja cair para voltar às compras? E o que seria um valor efetivo de estímulo à volta às compras chinesas aí, Vlamir? Olha, a China, dentro dessa janela de 11,5 a 12, ela continua comprando, porque ainda está dentro de uma margem para eles lá. Está estrangulando, mas está dentro. E como a demanda dentro da China está muito aquecida, então eles vão continuar dentro desses patamares, até que surja alguma novidade que possa repassar valores maiores, mas em princípio não consegue repassar valores maiores aí do que essa janela de prêmio e Chicago acima de 12,5. Quer dizer, possivelmente à frente até haja algum fôlego para isso, se houver uma pressão sobre a ração, a demanda, o setor da carne chinês. Então, possivelmente para frente eles tenham que aceitar números melhores, mas no curto prazo eles não querem aceitar, e é normal, né? Porque ele acaba limitando um pouco a demanda. E mesmo que a China esteja crescendo a passos galopantes em plena pandemia, enquanto todo mundo está caindo, né? Mas eles também não são bobos, né? Eles sabem como comercializar e automaticamente eles vão administrar. Como já compraram muito, né? Já compraram mais de 90 milhões de toneladas. Não precisa sair comprando. Eles não precisam se apavorar, né? E agora, se chover bem aqui no Brasil, ele já sabe que a safra brasileira aí, a partir de março em diante vai estar com
Mais de 130 milhões de toneladas em colheita e aí tem tranquilidade para se abastecer, né? Muito bem. Ô Vlamir, e o Brasil, hein? Essa queda da soja disponível aí e a comercialização da safra nova, como é que você está vendo esses fatores e como é que o produtor tá acompanhando essas mudanças aí? Olha, Alex, os produtores têm negociado pouco aí nos últimos 2 meses, aí quase não tivemos negócio. Ontem teve alguma coisa de safra nova no Porto de Paranaguá, 147,5, 147, 147,5 aí para a posição de março, com pagamento em abril. O mercado segue comprador nesses patamares, hoje de 146 a 149, depende do mês da entrega. Os produtores já venderam cerca de 65 milhões de toneladas, talvez um pouco acima até disso. E agora eles estão aguardando a safra se definir, porque eles tiveram um susto muito grande nesse começo de temporada, porque atrasou as chuvas. Aquele que plantou cedo, alguns perderam, tiveram que replantar. Tem lavouras que foram plantadas cedo e que teve alguma chuvinha, germinou e agora ela está na fase de florescimento aí, com carga pequena de flor, tamanho pequeno da planta. Então tem parte de lavouras das primeiras que estão prejudicadas, então o produtor está bem receoso. E não está errado, né? Porque o mercado está sendo promissor e vai ser promissor no próximo ano. Então, agora os níveis já se acomodaram em patamares aí mais dentro da realidade de Chicago, né? Futuro Chicago, e aparentemente está se consolidando, né? Porque a janela hoje é 11,5 a 12, o mercado já está numa base mais sólida, porque o fundamento do mercado de oferta e demanda está bom. E os produtores agora estão aguardando aí para seguir a safra e tocar as lavouras e estão mais tranquilos, né? E negócio muito escasso, né? Alguns agora levaram susto nos últimos dias aí em função do grão disponível, né? Esse aí que despencou lá de 180 ou mais e agora está perto de 150. Então, em questão de 10 dias, aí houve uma queda de R$ 30 quase nas cotações da soja disponível. E isso assustou muita gente que estava especulando. Vamos dizer assim, especulando não. Teve muito produtor que segurou soja por dois motivos. Né? Tem um pouquinho de soja. Temos 3% da safra, mais ou menos, ainda que não foi negociada. É muito pouco para a época. Uhum. É o nível menor que eu acompanho aí em 30 e bastante anos aí de soja. Mas nós tivemos 3% ou aí... algo em torno de 3 a 4 milhões no máximo, então? Os 4,5 milhões de toneladas, que isso aí não dá o esmagamento de um mês brasileiro, né? Então, é um volume muito pequeno. Mas alguns produtores, como é que seguraram? Tem aquele produtor que segura mesmo para vender em janeiro, que é aquele que deixa parte da soja para fazer o faturamento em janeiro e daí jogar esse faturamento para o ano fiscal seguinte, né? Para questão de tributação, impostos. E teve aquele que está indo na onda, que tem sempre aqueles que dizem, não venda, que o mercado vai a 200. E daí não se sabe de onde que tira esses 200, né? Por que 200, né? Então, acreditou naquela conversa e agora está vendo que o mercado está 150, 155, variando dentro disso aí. Então, e provavelmente ele vai continuar segurando, esperando que o mercado dê uma reviravolta e consiga alavancar um pouquinho melhor aí no começo de janeiro. Mas o mercado já se acomodou, internamente o setor de ração já está parando aí nos próximos dias, o farelo já também em ritmo muito lento de negócios, o óleo depois que disparou as cotações e o varejo está vendendo um frasco de óleo aí na faixa de R$ 7, R$ 8 até 9, ele despencou a demanda, então a indústria do óleo também sentiu 40%, 50% de queda na demanda, está sobrando óleo na mão das indústrias, ainda nós estamos com a economia andando em ritmo lento, então a produção de biodiesel para o setor, para misturar com diesel, ele também não houve um avanço, ele está, vamos dizer assim, dentro da normalidade, então não há uma necessidade grande de grão e as indústrias esmagadoras estão parando ou paradas. E aí, por que vai comprar agora e pagar mais se lá no final de janeiro, fevereiro já tem colheita, né, Alex? E tem muita lavoura aí que foi plantada lá em setembro, que o produtor acabou deixando, que vai dar colheita ainda em janeiro. Ainda nas primeiras lavouras nós vamos ver a colheita em janeiro. Vai ter baixa produtividade, vai ter perdas, essas primeiras vão ser muito fracas, mas já vai começar a aparecer grão aí já no mês de janeiro, né? Então,
No caso Isso da vai- soja disponível, dá para dizer que o melhor momento de preço do ano já passou, então. Assim, nesse nível de 180 agora teria que ter uma virada muito grande, né? De câmbio, Chicago, aí teria que ter uma revolução, né? Eu acredito que agora nós estamos aí há 4 semanas do Natal já, é um período que não se negocia quase nada, então eu acho que o período já foi, o cavalinho já foi embora e agora vamos trabalhar com um cavalo novo que é na faixa de 145, 150, que é o nível da safra nova, né, Alex? Mas, Vlamir, nesse nível você venderia? O 145, 150, você está É, falando? isso. Olha, quem está nessa situação agora, aparentemente o mercado não tem muito espaço para cair daí para baixo, porque o dólar também recuou muito, já está na faixa 5,30. Então, se o dólar recuar mais, há uma parada nas vendas. E como os prêmios futuros aí estão também já com patamares bastante reprimidos, perto dos bons momentos, talvez seja interessante agora segurar um pouco, porque depois pode ter uma melhora nos prêmios e essa posição de Chicago também ter algum avanço e não acredito que, não descarto a possibilidade do mercado vir a trabalhar acima de 150 de novo nos portos aí até 160, tem fôlego para isso, Até pelo menos a entrada mais da consolidada da nova safra. safra, né? Então o mercado, esses patamares antigos aí que nem chegou aí o ano passado, de 80, 90, isso não volta mais, ele já foi lá no 180, agora ele vai trabalhar de 145 a 160. Eu acho que essa janela, por enquanto, que está se preparando, que é um nível que certamente teria uma forte demanda chinesa, dos demais importadores, sem atrapalhos com relação ao consumo, né, Alex? Legal. Boa, Vlamir Brandalize, meu amigo, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. E volte sempre, Vlamir. É isso aí, Alex. Melhoras aí, você cuida no braço aí, homem. Tem que ficar trabalhar com os braços e com a cabeça também, né? Pois é, isso que o Daniel falou. O braço não importa muito, o importante é que você usa a cabeça, então vamos embora, né? Não para não. Você só usa o rosto aí na frente da imagem, a voz e a inteligência, né? Então, tranquilo. Muito bom. E vamos Obrigado. comer o peru amanhã, João, vamos comer o arroz com feijão, né? E os americanos comer o peru. Americanos estão prontos aí para bater recorde de consumo de peru esse ano, né? Exatamente, 50 milhões de aves, veja que volume ainda. Pois é. Haja soja e milho para alimentar tudo isso, hein, Vlamir? Exatamente, isso aí. E o Brasil é exportador de peru, né? Isso, Alex, é importante. Quanto mais propaganda eles fazem lá, mais a gente ganha com a exportação. Legal. Nós somos grandes exportadores de perus. Muito bom. Meu caro, muito obrigado. Um grande abraço. Até a É próxima. isso aí, Alex. Até a próxima. Um abraço a todos. Tá aí, Vlamir Brandalize, da Brandalize Consult, trazendo informações do mercado, analisando para a gente essa movimentação negativa de hoje, traçando tendências para os preços, tanto lá em Chicago quanto aqui no Brasil. Vamos aos preços, vamos ver fechamento das negociações lá na Bolsa de Chicago, nessa véspera de feriado nos Estados Unidos, dia de ação de graças amanhã, portanto, bolsas fechadas, e na sexta-feira, bolsa trabalhando aí apenas meio período. Janeiro, 11 dólares e 84 centes por bushel, 7,25 de queda. Março, 11,85, 7,5 de queda. Julho, 11 dólares e 79 centes por bushel, 8 pontos de baixa. Agosto, 11 dólares e 57 centes por bushel, uma queda de 7 pontos mais 75. Vamos ver o milho. Milho também no vermelho, dezembro 4 dólares e 20 centes por bushel, queda de 5 pontos mais 75, março 5,27, perdeu 5 pontos, o maio 4,30, 4 dólares e 30 centes por bushel, perdendo 5 pontos e meio, e o julho 4 dólares e 31 centes por bushel, perdendo 5 pontos. E vamos também para o trigo, que encerrou também com perdas expressivas aí no caso do trigo. Aliás, o Vlamir já tinha adiantado para a gente que os mercados em geral caíram bastante aí depois de uma movimentação positiva. Houve um trabalho aí de ganho de lucros, né, de fazer lucros aí com a movimentação, e isso derrubou o mercado de uma forma geral. Dezembro para o trigo, 5 dólares e 88 centes por bushel, uma queda de 23 pontos. O março,
5 dólares e 96 centes por bushel, uma queda de 21 pontos. Maio, 5 dólares e 99, recuando 19 pontos. E o julho, 5 dólares e 97 centes por bushel, perdendo 15 pontos. São os números de hoje, fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço a sua participação e a sua audiência. Continue com a gente.